Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou perder um pouco a noção aqui, ok? A pedidos da Camila, né? Eu acredito que vocês vão gostar muito. Eu vou trazer uma história do livro Minhat Yehudá, aqui, do Rav Yehuda Ptaya, ok? É o famoso Urohot Mesaprot, que significa os espíritos contam, ok? E o Rav Yehuda Ptaya, ele era um Rav, Vai né? ser um vídeo mais longo, gente. Eu vou deixar o Isso. Thiago falar sem filtros. Então, assim, quem quiser ver a história toda, porque tem muita coisa interessante. Tem muita coisa legal. Eu vou tentar fazer o mais curto possível. Uma história só que ele vai contar agora. Não, vai ser só uma história, mas ela tem muitos fundamentos, ela tem muito conhecimento, muito conteúdo. E eu vou tentar ser o mais breve possível, mas ao mesmo tempo não deixar, né, a coisa meio perdida. Vamos lá. Tá bom? Então vamos lá, vou começar. O Rav Adaptar, ele era um Rav que ele falava com os espíritos, ele conseguia, ele fazia exorcismos, Ele esse viveu tipo de em coisa. 1800 e... Não, ele foi recente, ele faleceu há 80 anos atrás. 80 anos? 80 anos atrás. Então, 1920? Não, na verdade, 1940 ele faleceu. Ah. Significa... Essas histórias foram de 1920, ele conta, ele escreve, como se fosse um diáriozinho, ele escreve no dia tal do mês tal de 1920, 1917, 1915, tá. lembra? Em Bagdá. Isso, em Bagdá, ele veio em Bagdá e ele é um Rav cabalista, obviamente, isso não precisamos explicar. E ele fazia isso, ele trabalhava para tirar exatamente esses espíritos e colocar os espíritos num lugar legal. Ele queria consertar essas almas que estavam com essas cascas espirituais que tinham impedido elas de entrarem no Gehinnom, né, que é o purgatório e tal, para conseguir finalmente depois chegar no Gan Eden, tá bom? Então a gente vai falar dos conceitos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois, né, vocês mandam, né, no comentário. Comenta aí e Isso, comenta e a gente vai tirando, porque realmente é muita coisa, é muito profundo e com certeza vai tirar muita dúvida, tá bom? Mas vamos tentar falar de uma maneira mais clara possível. A gente vai contar aqui da história de Yoná. Yoná foi uma alma, né? Ele era pai de uma menina que ele acabou falecendo, obviamente, né? São termos do livro, ok? Ele faleceu e ele entrou no corpo da filha, ok? Ele entrou no corpo da filha, o nome da filha chama-se Katon. Ele entrou no corpo da filha, aí a gente pergunta a primeira coisa, por que ele entrou no corpo da filha? Porque, obviamente, ele estava em sofrimento, ele não queria causar um sofrimento na filha, mas ele acabou se vendo obrigado a essa situação a partir do momento que ele estava indo de mal a pior. Muitos espíritos entram no corpo das pessoas, o famoso Dibuk, né? Isso, mas o espírito, ele geralmente não, tipo, eles 99,99% das vezes, ele não entra para fazer mal para a pessoa. Só que, consequentemente, ele, por ser uma alma que está com muitas cascas, ele acaba fazendo mal. Mas ele não quer fazer mal, ele está procurando um refúgio. Ele só quer se proteger. Ele está procurando um refúgio. Ele está apanhando pra caramba no Cafaquela. Todos os espíritos Isso. que entram é porque eles estão no Cafaquela. Exatamente. Então essa é a primeira regrinha que a gente tem que lembrar. Espírito que está rondando nesse mundo e que pode entrar uma pessoa é o que está no Cafaquela. Os espíritos que falam em espiritismo, Isso, em macumba, tudo isso são espíritos que estão... O guia, né? O famoso guia espiritual. Tudo assim. Espírito que está no Cafaquela. Tanto que você vê que depois a pessoa enche a cara, a pessoa começa a fumar muito e tal. Por quê? Porque essas almas são viciadas ainda nas coisas materiais. Elas são muito presas a esses materiais. Tá bom? Então, depois dessa introdução a gente continua aqui. A gente começa... E ele fala aqui, ó, ele começa a conversar, a dialogar com esse Yoná, né, com esse espírito, e ele pergunta, olha, Yoná, antes de mais nada, me explica como você foi parar aí no Cafaquela, o que você fez, qual é o seu pecado, para eu saber como é que eu vou trabalhar com você. E Yoná fala, eu nunca pequei na minha vida. Só teve uma vez... ele falou, só teve uma vez que realmente eu fiz um pecado. E ele conta, eu trabalhava com mercadoria, era o meu sustento, eu trabalhava vendendo de casa em casa, de mercadorias e tudo. E certa vez eu fui vender na casa de um homem, né, uma certa mercadoria, e a esposa dele começou a me seduzir. E olha que interessante, e ele descreve ainda. O homem não estava em casa, então, né? Então, tá escrito que o homem estava em casa. Uau. Só que a esposa deu um migué nele. A esposa falou, sei lá, marido, vai lá pegar aquilo dali pra mim, ou então vai na lojinha lá pegar uma coisa pra mim. E ele foi. No que ele foi, tá aqui escrito, ela falou, me dê o seu amor, por favor. Assim tá falando.
quem que é? E aí ela começou a descer um pouco aqui, sabe? A roupa. Aí ela botou a mão, fez um carinhozinho nele. E aí ele começou a ficar meio preocupado. E ela jogou uma nota de 100 shekel, né? Que tipo, na verdade até 20 shekels, só que fazendo a inflação. Hoje em dia seria considerado, sei lá, 100, 200 reais. Jogou assim, tipo, no colo dele, né? E falou, poxa, vem cá, me dá seu amor, tal. E ele falou que ele não conseguiu resistir a essa sedução e ele acabou tendo uma vez relação com ela, uma vez. E ele escreve que quando ele faleceu, ele já está há 15 anos no Cafaquela. E ele não sabe quanto tempo mais ele vai ficar. Por quê? Agora vem, aí o Rav Yehuda ele abre um parênteses aqui, ele fala, geralmente, quando a pessoa é julgada lá em cima, eu tô julgando que vocês sabem o que é o Cafaquela, tá? Eu tô já trazendo isso. Geralmente, quando a pessoa é julgada lá em cima, no Beidin Shamala, quando a gente fala o Tribunal Celestial, os juízes, eles sempre dão a sentença e eles falam, olha, você vai ficar, devido sei lá, essa transgressão, você vai ficar 5 anos no Cafaquela, você vai ficar 10 anos, você vai ficar 1000 anos no Cafaquela. Ou então você vai falar, você vai ficar 10 anos reencarnado numa tartaruga, ou reencarnado num cachorro. Eles falam o tempo que a pessoa vai ficar. Só que no caso dele não foi falado. E olha só que reduz. E daqui o Rav Yehuda fala, por quê? Porque como ele fez... ele só fez uma vez relação com a mulher. Porém, quando ele... isso é no judaísmo. Quando o homem ele tem uma relação com a mulher casada, a mulher casada automaticamente ela fica proibida pro marido dela. De novo, isso em caso da mulher ter coagido, que é o caso dela, ter seduzir o cara. Se for por ones, como é que é ones? Estupro. Se a mulher for estuprada, não. Aí não vale essa regra. Só com se for com enfim, aí tem uma coisa mais profunda. Mas se for uma mulher normal, Israel, que tiver relação com o marido, tiver relação com outro cara que não é o marido dela, tá proibida tanto pro amante quanto pro marido. Então ele fala, como essa mulher continua viva e o marido dessa mulher continua vivo, ela continua tendo relação com o marido dela, depois de ter traído. Ou seja, esse cara que virou amante, toda vez que ela tem relação com o marido, são acrescentados mais anos de cafaquela para esse cara. Por isso que ele não sabe quanto tempo tem. Porque, na verdade, ainda não terminou o julgamento. Olha que pesado. Ou seja, ela tem que morrer pra... Ela teria que morrer, ou pelo menos o marido teria que morrer. O marido dela, para acabar com esse dino. Com essa lei, né? Com vocês essa verem sentença. quanto é problemático. Isso que teve uma vez de relação. Você vê o quanto que é problemático, gente. Relação proibida. Cara, é muito tenso. A gente pensa, não, a gente tá vendo nesse mundo, tal, não sei o quê. Vamos curtir. Vamos curtir, tal, não sei o quê. Amigo, depois tem que prestar conta. E a conta é cara. Ela é cara. O Cafaquela tem duas opiniões. Uma fala que é um anjo, outra fala que são dois. Tem opiniões que falam, tem casa aqui que o Rav Yehuda fala que são 3 anjos. Ficam espancando a alma não aguenta mais. Ela vai para um deserto cheio de animais ferozes, tudo escuro. Ou então ela vai para um poço cheio de almas ali, ficam batendo e gritando, seu perverso, seu malvado, tal, não sei o quê. É uma humilhação absurda, cara, é terrível. Uma dor absurda. É uma dor, assim, sem precedente, é uma coisa absurda. Fora que ela tá vendo coisas, tá vendo os demônios. Fora que ela tá vendo tudo, tá vendo os demônios. Tudo que a gente não vê porque o nosso olho tá tampado, ela vai poder ver. Exato. Os anjos que batem nela são anjos que são medonhos, não é aquela coisa bonitinha do anjo, né, com cabelinho de... Não, cara, o bicho é horrível. Até tem um aqui que o Rav Yehuda conversa com ele e pergunta, me mostra a sua face. Ele fala, eu não vou te mostrar porque você vai morrer de medo. E ele fala, tá, então me descreve. Aí ele fala que a boca dele fica aqui no ombro, tipo, e os olhos são negros. É uma coisa muito pesada, é muito, muito, muito pesada. Enfim, então ele fala, olha, tá bom, eu vou te ajudar, eu vou te consertar. E ele começa a fazer Yehudim no ouvido da menina. Como é que funciona isso? Primeiro, por questão de tzniut, um homem ele não toca numa mulher que não é a esposa dele, ou mãe, irmã ou filha. Então ele pegava um estetoscópio, colocava no ouvido da menina e ele começava a falar os Yehudim. Na verdade, ele pegava, né, a parte aqui, né, tipo de colocar no coração, ele ficava falando aqui, como se fosse alto-falante, e botava o estetoscópio e ela ficava ouvindo. Porque tem que ficar bem dentro do ouvido. E o Yehud são nomes de Hashem, que juntando
O Gematria. Gematria e também Milu e Hashem, como eu falei, tipo, encheu o nome. Enfim, são vários shows cabalistas, assim, sobre os nomes, em cima dos nomes de Hashem. E ele fazia, e isso causa isso vai destruindo as clipotas, essas cascas espirituais dessa alma, e aí ela vai conseguindo se consertar. E aí ele fez isso durante horas, foi muito cansativo, assim ele descreve, foram horas e tal, até que a própria menina física, né, a filha, se cansou. E ele tava sofrendo muito, até que ela cansou, né, ela deitou, e ele saiu do corpo da filha. No dia seguinte, ele volta, né, pro corpo da filha, ele de novo, né, entra no corpo da filha, começa a falar, e aí o Rav até pergunta pra ele, e aí, tá tudo bem? Ele falou, então, deixa eu te falar, não é que eu saí por vontade própria, me chamaram no Beidin, ou seja, me chamaram no Tribunal Celestial, e falaram pra mim, olha, faltam 6 anos pra você terminar o seu Cafaquela. Ou seja, antes ele tinha o tempo indeterminado. Ele não sabia quando é que ia ser o fim dele, dessa sentença. Agora ele já tinha 6 anos. O Rav Yodaptar falou, opa, legal. Então quer dizer, tá adiantando os Zihudim que eu tô fazendo em você. Vamos continuar. E aí ele continua fazendo, né, mais e tudo. E vai diminuindo. E aí nisso, no meio que ele tá fazendo os Zihudim, o cara, ele para, né, o Yonah, né, que é o pai da menina, ele para, ele fala, Rav, posso te perguntar uma coisa? Ele, sim. Falou, vem cá, você conseguindo quebrar minhas cargas espirituais, pra onde eu vou? Ele fala, então, eu conseguindo, eu vou te colocar no Guerrinom, que é no purgatório. Ele pergunta, mas o que é o Guerrinom? Ele fala, olha, então, o Guerrinom, na verdade, são salas onde vai ter, né, onde eles vão, tipo, quebrar o resto das suas cascas, as manchas que você criou das suas transgressões, e depois você vai ser colocado no Gan Eden. Existem 7 departamentos no Guerrinom. É interessante, né, que Dante também, né, ele fala dos 7 níveis de inferno, de uma certa forma ele se baseou na Torá, né, porque isso aí é Zohar Kadosh explícito, ok? Que fala isso, são 7 níveis de inferno, e falou, e o primeiro nível de inferno, que provavelmente é o que você vai ficar, que é o mais leve, ele fala que é constituído por pedras de carvão gigantes, ok? Que são montanhas de carvão, e se elas ficam queimando o tempo inteiro. E aí as almas dos perversos ficam lá queimando, que é o jeito que tira a mancha, ok? Com os anjos ali em volta, fiscalizando toda a situação e tentando, tipo, também tirar a mancha o mais rápido possível, batendo neles, tal, não sei o quê. Que o anjo, na verdade... Só que Guerra não tem tempo fixo, a pessoa só fica 1 ano lá. Você tem opiniões, mas a maioria das opiniões realmente fala isso. Mishpat Meshrei não, Yud Beit Chodesh, ou seja, a sentença dos perversos no Guerrinom é de 1 ano, de 12 meses, ok? Então, realmente, tem essa facilitação, ok? Ele vai falar mais tarde sobre isso, até da comparação do Cafaquela com o Guerrinom, já que ele vai entrar nos dois. Uhum. E aí, o que acontece é que o Yonah fala, beleza, tá bom, então vamos continuar isso aí, porque eu quero logo me livrar disso. E aí ele continua fazendo... Em um dia só? Metralhando. Não, isso já foi no segundo dia, né? Ele começou fazendo numa segunda-feira, ele fala aqui. Depois ele saiu. Na terça ele voltou. Ele falou, olha, na quarta eu já quero que você entre no Guerrinom. E aí na quarta-feira, realmente o cara não volta. Na quarta-feira, olha que legal. Um dia perdoou 6 anos. Isso é o resto de Hashem. Isso é o resto de Kadosh Baruch, isso é a bondade de Hashem. Você vê como é que Hashem ama a gente. Hashem quer só limpar. Exato, tem que limpar. Se você limpou de outra forma, tá tudo bem. Exatamente. Então, ele foi. Na quarta-feira, o Rav Yodaptar falou que ele nem chamou, nem na quarta nem na quinta. Ele não chamou, porque ele falou, olha, ele tá no Guerrinom, ele tá lá se consertando, tal, não sei o que, eu não quero atrapalhar. Só que na sexta-feira ele ficou curioso. Ele falou, pô, será que ele tá bem? Eu quero saber como é que tá o Yonah. Afinal de contas, pô, né, o Rav Yodaptar, né, como todo grande sábio, ele cria um apego, mas não com ele, com todo mundo. Todas as almas, elas são preciosas para o Tzadikim. Os Tzadikim, eles amam as pessoas, entendeu? Então, eles querem isso. Então, ele falou, eu vou chamar. E aí vem uma parte interessante, que ele vem e ele fala uma reza extremamente rápida. Ele, em Erev Shabbat, ele chama essa menina, ele fala, vamos chamar teu pai e tal. Ela concorda que ela quer ajudar o pai também a se consertar e tudo. E ele fala, Hashem, essa foi a reza.
Né? Parecia que ia ser muito mais demorada, né? Não foi só isso. Ou seja, que seja da sua vontade, Hashem, que envie para mim o Yoná para que eu possa consertá-lo. E ele fala, né, o Rav Yehuda está contando, eu ainda não tinha terminado de falar a palavra consertá-lo, vamos dizer assim, faltou o